Cara, acho que a primeira coisa é ser mais no começo. Assim, vou falar o que eu andei vendo por aí de Event Storm, tá? Eu fiz o curso com o Alberto Brandolin, que foi de madrugada, porque eles estão em outro horário, né? E eu falo muito do Alberto, né? Porque eu gosto bastante dele, ele tem uma visão muito interessante. E eu acho que a primeira coisa é você ser mais permissivo, você ser mais, como pode dizer, mais tolerante a erros, a coisas tipo, nossa, ele escreveu o post-it, em vez de ser em verbo passado, ele colocou em verbo de presente, né? Porque existe uma heurística que a gente recomenda no começo, para que quando as pessoas escrevem o evento, né, tipo compra efetuada, né, envio realizado ou iniciado, né, coisas assim, né, ou login realizado ou sign up, enfim, né, esse tipo de eventos, você está falando em passado, é uma coisa que já aconteceu, né. Então isso ajuda a você pensar, né? Por mais que você às vezes não consiga escrever exatamente no passado, né? Como a gente gostaria, a gente, tipo, facilitador, né? A gente muitas vezes, por causa desse tipo de um monte de regrinha que a gente sabe que tem que ter no Event Storming, a gente termina criando um ambiente meio intimidante, assim, isso é uma coisa meio tipo, cara, eu não sei o que é certo, eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, então não vou nem me aventurar pra ninguém me julgar, né? Esse tipo de coisa, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é ser mais ser mais tolerante, né? Então, assim, cara, não se preocupa muito como que a galera, sabe, vai fazer, vai escrever certinho. Por exemplo, a gente rodou um. Cara, eu vou me aprofundar um pouco nisso Uhum. porque é bem importante. É uma coisa que eu demorei vários event storms fazer curso com o evento com o Alberto Bruno para entender a importância disso, tá? Que tem muitas pessoas que você vai rodar um event storming e essas pessoas não vão botar nem sequer um post-it, tá? E aí eu me perguntava por que essa pessoa não colocou um post-it, né? E aí eu fui perguntar a algumas pessoas por quê, né? E muitas pessoas, a maioria das pessoas, uma pessoa falou assim: "Ah, eu acho que não precisava. Acho que todo mundo já sabia o que fazer e eu achava que não tinha, né, nada para agregar". Outra pessoa falava que tava com medo de errar ou que não tinha entendido direito, né? Ou várias coisas assim, né? Mas o que mais dominava era aquela coisa tipo, eu acho que não tenho nada para agregar. Acho que não tenho nada pra. Acho que todo mundo já entende, já sabe, né? Tem as mesmas pessoas ali discutindo, e acho que eu não sei direito de todo o processo, né? E tudo mais. Então, uma das coisas que acho que abre bastante e deixa mais é de, tipo, de não ficar corrigindo as pessoas o tempo todo, sabe? E isso deixa as pessoas mais soltas de tipo, tá, beleza, estou dominando o negócio, sabe? Tá andando, ninguém tá me corrigindo, ninguém tá me dizendo o que tá errado, né? Esse tipo de coisa, né? Então, essa é uma coisa boa. A outra coisa é você dar o exemplo, isso é uma coisa, né, bem comum, né, de liderança, né? Mas dar o exemplo de você errar. Então, você às vezes falando alguma coisa errada, essa é uma coisa que o Alberto também fala, que soar como bobo, né? Tipo assim, soar como uma pergunta óbvia. Tipo assim, cara, a resposta é muito óbvia. Então, por que o cara tá perguntando? Os caras devem ser meio burro, né? Mas eu faço isso a propósito. Por que eu faço isso? Porque dá a oportunidade, dá espaço para essa pessoa que acha que não tem nada para agregar, falar assim: aí, ó, isso aí eu sei, e é muito difícil que alguém falar assim, pô, tá errado, porque é muito óbvio, né? Então, assim, a chance de eu errar é meu momento de falar alguma coisa, né? Então, soar como estúpido, né? Digamos assim, né? Como idiota ali, como idiota não, como bobo, né? Como ignorante ali do processo e tal, é uma ferramenta de design ali, né? Então essas coisas assim vão deixando a coisa mais, né? E a outra coisa é você ir trazendo os elementos à medida que você enxerga que são necessários. Eu vejo muito da galera, tipo, traz todas as coisas que envolvem o event storming e faz assim, ó, galera, o event storming é tudo isso aqui, ó, tal, todos o elemento de evento, de comportamento, de ator, de read model, de componente, de não sei o que, aggregate. Já falar aggregate, a galera já pira porque não sabe nem o que é um aggregate, né? Você fala sobre sistemas, isso que você fala, cara, são um monte de coisa que tem ali, né? Regra de negócios, policies e tal.
Se você traz tudo isso, a pessoa fala assim, tá, em que momento eu preciso usar? Quando que eu uso? Quando... É muita pergunta que fica rolando na cabeça da pessoa, né? E isso faz com que a pessoa não sabe se está fazendo certo, se deveria ser o outro cartão. E são perguntas erradas. Essas são perguntas que não levam para lugar nenhum para você naquele momento, né? Só deixa a pessoa mais intimidada ali, né? Com o workshop. Então vai trazendo à medida que a pessoa fala assim, por exemplo, essa é uma coisa que eu faço direto. O pessoal começa a discutir sobre a ordem dos eventos. Ou falam, não, cara, não acontece, o pagamento acontece depois ou antes, ou isso aqui, a aprovação acontece depois que alguém comenta, ou não sei o que. Fala assim, beleza, galera, o que vocês acham se a gente anota aqui, ó, que a gente tem uma dúvida sobre isso aqui, a gente cola esse post-it aqui, que é o hotspot, tá? Existe, é um elemento, né, do Event Storm, só que ninguém sabia, só eu que sabia disso, né, vamos supor, né? E aí eu falo assim, ó, vou botar aqui em vermelho, ó, depois a gente volta e a gente conversa sobre isso aqui, beleza? Mas vamos continuar, sabe? Isso, assim, ó, isso é o que é uma das coisas que faz com que tenha fluidez, né? E a pessoa que estava querendo, né, se aprofundar naquilo, porque quer mostrar que sabe daquilo, ou quer realmente tirar isso do peito e falar assim, cara, eu não sei como funciona, eu preciso que alguém me explique como funciona e tudo mais, a gente pode continuar, né? Então você vai trazendo esses elementos, né? A pessoa pode falar assim, ah, não é. Por exemplo, a gente rodou um Event Storm esses dias e foi uma coisa tipo: palestra aprovada é diferente de palestra aceita, ou diferente de palestra não sei o que. E o pessoal tava discutindo sobre isso e falou assim: por que vocês acham de a gente criar um glossário? E vocês escrevem aqui, enquanto a gente vai andando, vocês vão escrevendo e vão definindo aqui o que significa cada coisa, só pra gente lembrar e tal. Cara, isso aí é a linguagem ubíqua, entendeu? Já vai fazendo, você já vai introduzindo um glossário de o que as coisas, né, realmente são, né? E isso começa a ficar claro para todo mundo, né? E a galera começa a discutir sobre o que é e o que não é, né? E a galera começa a perguntar, tá, mas no contexto de aprovação da conta, o que envolve isso? Ah, não, lá significa outra coisa. Aí já surge uma delimitação de contexto, entendeu? Então, você vai introduzindo aos poucos, né, esses elementos. A outra coisa que eu faço também é de mostrar que é um processo iterativo mesmo. E guardar o que foi feito. Porque uma coisa que eu descobri é que assim, quando a gente está trabalhando sempre em cima da mesma coisa por muito tempo, a gente tem até dor de mexer naquilo. Porque fala assim, pô, cara, eu fiquei 1 hora mexendo nisso aqui. E eu vou mover tudo pra lá? Não, não, melhor não. Só botar um post-it aqui e deu, sabe? Então, uma das coisas que até para incentivar mais e motivar mais a galera de realmente mostrar que a coisa tá andando e tá evoluindo, cara, duplica, né? Pega aquele canvas inteiro. Você vai introduzir um novo elemento, duplica, sabe? Deixa ele ali. Você fala assim, galera, ó, não tem errado e certo aqui, beleza? Então, assim, se a gente errar muito, a gente só pega o de cima e volta de novo. A gente só pega o que a gente apagou aqui, entendeu? Ou eu falo assim, galera, dá pra apagar? A gente pode apagar. Tá aqui, ó, tá aqui em cima, ó. Então, assim, se a gente precisar, tá aqui certinho, no mesmo lugar onde a gente deixou. Não vai se perder, beleza? Então, isso faz com que a galera, tipo, anda, sabe? Anda, né? E se abre mais e tal. Então, cara, eu vou até. Eu tava falando com o Lula, que é o CTO da 42SP. Tava falando que eu vou fazer um post com todas as heurísticas, porque tem uma lista. Eu tava até procurando aqui pra minha colinha pra tentar lembrar de todas as coisas, mas eu tenho assim uma lista de várias heurísticas que dá pra você utilizar. E são coisas que não são coisas que eu só inventei, são coisas que eu andei lendo, que o Brandolini, né, me sugeriu, né, e tudo mais. Acho que uma última coisa que eu posso falar também é da questão do tempo, tá? O Event Storming é um processo que ele é exploratório, bastante. Então, você precisa deixar as pessoas fazerem um monte de caos, sabe? E expandir, gerar opções pra gente conversar, um monte de coisa. E depois você começa a entrar num modo de, tá, o que que dá pra fazer com isso aqui? O que que eu posso fazer com isso aqui, com esse comportamento? O que que acontece com esse comportamento? Aí você entra mais em detalhes, você começa a tirar, você começa a corrigir, validar, né? Essa é a parte de navegação mesmo, né? E aí depois no final você tem que sintetizar tudo isso. E esse momento de sintetizar, às vezes, é o que dá mais
mais discussão, né? Porque o pessoal começa a divergir sobre algumas coisas, né? E tudo mais, a gente começa a criar estruturas, e às vezes é difícil dar estruturas, é difícil dar nome para as coisas, né? É difícil chegar em consenso sobre essas coisas. E muito mais quando algumas coisas são complexas, envolvem várias pessoas, né? Depende às vezes de sistemas externos, né? Várias coisas assim, né? Então a gente às vezes não sabe muito bem como funciona. E a partir dali que a gente começa a sintetizar e a gente finaliza, né? Então, uma vez eu perguntei pro Roberto, eu falei, cara, eu tô fazendo uns event storms, tipo assim, de 2 horas, ou de 1 hora, e aí, mas a gente tá dividindo em vários dias, assim, para não ficar pesado. E o cara falou assim, não, velho, porque ele é italiano, então é um italiano falando inglês e ele é muito engraçado. Falando, não, você é louco, não sei o que e tal, né? E o cara falou assim, cara, você não pode fazer isso, porque senão não, fica tipo uma coisa meio que a gente tem que fazer. É uma coisa que a gente marcou o próximo, não sei o que, e você fica só abrindo, 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 né? E você não fecha, entendeu? Então não dá tempo de convergir, né? Que é uma coisa bem conhecida no mundo de UX, né? Que é o Double Diamond, né? Que é justamente você abre, né? E depois você fecha, né? Então é isso que a gente precisava fazer, só que né, eu fazia tipo 1 hora e a gente saía com uma sensação tipo assim, cara, acho que foi meio inútil, porque a gente criou um monte de coisa, um monte de opção e a gente não sintetizou nada, né? Então no final eu cheguei na conclusão de que no mínimo umas 3 horas ali com umas pausas, com duas pausas, e a pausa, eu juro que é a última, tá? Porque eu tenho várias pra falar, mas a pausa é uma ferramenta também. Porque isso faz com que a galera largue o osso. Fala, tá, beleza. Eu não vou mais detalhar aqui, não vou mais discutir sobre isso aqui, eu vou fazer um café, vou no banheiro, vou pensar da vida, olhar meus e-mails, sei lá, e eu volto. Quando a pessoa volta, já volta com uma coisa mais. Tá, beleza, já larguei mal daquilo, então se a gente tiver que apagar, ou se a gente tiver que continuar pro outro lado, ou se a gente tiver que. Não tem problema. Se a gente tiver que botar um hotspot ali e conversar depois sobre isso, não tem problema, sabe? Então isso é uma coisa que dá uma coisa que ajuda a galera, tipo, a olhar as coisas diferentes depois quando volta. Fala assim, cara, eu fiquei pensando e na verdade isso aqui não é assim. Ou, né, ou falar, não, deixa eu falar, depois isso aqui na verdade nem é tão importante. Sabe, tipo, quando a pessoa começa a ver que isso realmente estava ocupando muito tempo e não era tão importante assim. Tinha outros lugares que eram muito mais. Tipo, por exemplo, às vezes o pessoal fica muito tempo na parte do login, né? E do sign up, né? E tudo mais. Né? Do cadastro, da parte do onboarding. Fala assim, gente, o onboarding é a parte mais complexa do sistema. E tudo, não, claro que não. A parte mais complexa não sei o que é essa parte aqui. Então vamos falar daquilo. Porque é ali onde vocês precisam criar esse alinhamento, sabe? Do como é que funciona, como é que vocês vão resolver aquilo, sabe? Eu nunca pensei nessa técnica aí que você comentou, né? Da pausa intencional pra galera largar o osso, mas parece excelente, realmente.